Oi, pessoal, namastê, sejam bem-vindos ao vídeo dessa semana e hoje eu queria falar um pouquinho sobre ego. Muito provavelmente eu vou ter que aprofundar esse tema num próximo momento. Na verdade, no podcast da semana que vem, lá no Conversas do Despertar, eu vou falar bastante sobre essa força psíquica que é o ego e como, de inúmeras formas, ele pode ser muito positivo para o nosso processo. Então, fiquem ligados, aqui embaixo eu vou colocar links para vocês poderem acompanhar. Mas eu queria hoje trazer um pouco dessa natureza do ego, que é nunca estar satisfeito com o que está acontecendo no momento presente. Lá no podcast eu vou aprofundar um pouco mais o mecanismo de formação do ego, por que o ego tem essas características, por que essa natureza de estar sempre fugindo do momento presente, por que ele tem essa natureza de não se sentir satisfeito, por que essa natureza de estar sempre olhando para outras pessoas, estabelecendo comparações. Mas hoje eu queria falar aqui para vocês a respeito de alguns insights que eu venho tendo, na verdade, no meu próprio processo, na minha observação de como funciona o meu ego, sobre 3 formas que a gente vira e mexe, a gente vive sendo trapaceado pela nossa mente. A gente permite que o nosso processo seja traído pela voz da mente, que aqui eu aproximo a voz da mente com a voz do ego. Eu já venho compartilhando com vocês, já faz algum tempo, que eu venho vivendo um processo de integração de sombra muito grande, assim. Já faz algum tempo que esse processo começou e eu acho que cada situação da nossa vida traz a oportunidade de aprofundar um pouco mais e fazer com que esse processo se torne mais intenso e mais inteiro. Mas eu passei por algumas experiências recentemente, que muito em breve eu vou compartilhar com vocês, em que eu venho ganhando uma percepção muito clara dos movimentos da minha própria mente, né? É claro que isso também deriva um pouco cada vez mais a intensidade da meditação. Eu tenho realmente percebido que eu sou uma pessoa que, para conviver em sociedade, eu preciso da meditação. Mas o que eu queria trazer aqui foram 3 percepções que eu tive em relação aos meus próprios processos, e quando eu penso na minha experiência como psicóloga, que eu tive no meu consultório, atendendo durante 15 anos em psicoterapia, e também das centenas de pessoas que me escrevem mensagens e comentam nos meus vídeos, eu percebo que existe essa tendência e que eu acredito serem 3 formas da nossa mente trapacear o processo e nos fazer infelizes, né? E a primeira coisa que eu gostaria de falar, que eu gostaria de trazer aqui, é quando a nossa mente ou o nosso ego se expressa através da nossa mente dizendo que as coisas vão dar errado, né? Eu tenho descoberto com bastante dor no coração, porque na verdade nunca quis, né, que eu fosse assim. Deixa eu ver pra onde que tá melhor aqui a luz, não sei se tá bom ou não. Eu nunca quis ser assim, mas tenho percebido que sou uma pessoa bastante pessimista. Aquele momento em que você se sente a farsa da internet, né? Eu falei tanto tempo sobre lei da atração, compartilhei tantas vezes sobre o pensar positivo, sobre a motivação, mas é verdade, né? O que eu tenho descoberto em mim é que a minha tendência é sempre achar que se alguma coisa pode dar errado, certamente ela vai dar errado. E muito recentemente eu descobri que esse pessimismo, na verdade, nada mais é do que uma defesa, né? Porque quando a gente projeta algo como se fosse dar errado, é como se a gente já estivesse se preparando para não se frustrar, né? Quando a gente imagina que uma situação vai dar errado, é quase como se a gente já estivesse contraindo o abdômen, esperando a porrada, e na hora que a porrada vier, né? O medo é da porrada, mas na hora que a porrada vier, eu vou estar preparada para não sofrer tanto com a situação, né? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é: as coisas elas nunca vão dar errado, porque não existe o futuro, né? O tempo é a maior ilusão que eu acho que a gente tem, é o tempo. Então, quando a gente pensa algo vai dar errado, assim como algo vai dar certo, a única coisa que a gente está fazendo é se distanciar do momento presente. Eu já vivi um determinado número de situações na minha vida e presenciei pessoas vivendo situações muito difíceis, situações que quando você para pensar, você fala, cara, essas situações são praticamente inimagináveis. E quando a situação está acontecendo, quando você tem um problema para resolver, quando você tem algo de concreto para lidar, você não perde tempo pensando nos ICs, você simplesmente faz aquilo que precisa ser feito. E assim é com qualquer pessoa, né? Eu tenho percebido, ao menos no meu processo, que o maior sofrimento que eu tenho não é quando alguma coisa séria acontece ou quando alguma situação difícil acontece. A situação que mais me traz sofrimento é imaginar que aquilo seja possível de acontecer. E quando eu penso, por exemplo, no maior
drama que eu já vivi na minha vida, que foi o fato de ter me apaixonado por um homem, né, que hoje é meu marido, pai do meu filho, um homem que tinha um tumor no cérebro, eu fico imaginando o quanto que eu teria sofrido anteriormente se eu tivesse pensado algum dia, nossa, mas já pensou se eu me apaixono por um cara que tem uma doença, que tem um tumor no cérebro, que pode precisar de uma cirurgia, que pode morrer nessa cirurgia? Quando aquela situação aconteceu, claro que eu sofri, porque ninguém quer passar por isso, mas eu simplesmente fiz aquilo que devia ser feito e a situação se resolveu, né? Então, a primeira coisa é chamar atenção para que não existe esse vai dar certo ou vai dar errado, porque não existe um vai dar, existe o que está acontecendo nesse exato momento. E quando as coisas acontecem, elas são no aqui e agora e a gente simplesmente lida com elas da melhor forma possível. Essa é a explicação de por que a gente vê pessoas passando por situações tão difíceis e a gente imagina, meu Deus do céu, como que essa pessoa consegue lidar com isso? Isso é inimaginável, eu nunca conseguiria viver, lidar com uma situação como essa. Porque quando você está imaginando como seria, a sua mente está projetando coisas que não são verdade, o que é verdade é aquilo que você vive no momento presente. A segunda forma da nossa mente nos trapacear é dizer que as coisas de alguma forma poderiam ser melhores do que são, né? Ou que você poderia ser uma pessoa melhor do que você é, ou que a vida poderia estar sendo diferente do que está sendo, ou que a vida poderia ser melhor do que está sendo, que os problemas poderiam ser menores do que você está enfrentando. E essa também é uma realidade, né, de ilusão criada pela mente, porque a função da mente não é ser feliz no aqui e agora, né? Vamos pensar, imaginar a mente como um software que está instalado no seu celular. É um programa, um sistema operacional que está instalado no seu computador. Ele funciona baseado em downloads que você fez, né? Em programas que você baixou. E esse sistema operacional está sempre executando esses programas que foram baixados no passado. A mente, ela é aquilo que faz o nosso corpo ser positivo e operante na realidade. Quando a mente está shut down, né? Quando ela está adormecida, quando a gente está dormindo, o corpo está lá parado. Quando a gente está em coma, o corpo ele não tem essa função de viver, não tem essa possibilidade de viver experiências na tridimensionalidade quando a mente não está funcionando. Então a função da mente é essa, a função da mente é criar aprendizados, jogar no inconsciente o maior número de informações e de aprendizados e de situações possíveis para você não ter que ficar o tempo todo aprendendo coisas novas. Você joga um monte de coisa no piloto automático sobre a forma de crenças, de condicionamentos e então você passa a funcionar no mundo evitando problemas que já aconteceram antes, tentando reproduzir alegrias que já aconteceram antes. E é por isso que no livro O Poder do Agora, o Eckhart Tolle, ele fala que a gente nunca vai conseguir resolver um problema mental através da mente, porque a mente ela faz parte do problema. Seria como você pegar um chefe de polícia que vai tentar solucionar um assassinato do qual ele é cúmplice, né? Ele nunca vai conseguir fazer isso porque ele vai estar sempre esbarrando em si mesmo. E é isso que a nossa mente faz. Quando a gente fica tentando estabelecer uma solução, encontrar uma saída para um problema, e esse problema ele foi criado pela mente através desse pensamento de que as coisas poderiam ser diferentes, eu poderia ser melhor do que eu fui, eu poderia ter agido diferente numa determinada situação da minha vida, a gente deixa passar o óbvio. Ninguém, em momento nenhum da vida, acorda, coça o queixo e fala, hoje eu vou estragar a minha relação, hoje eu vou dar aquela mancada com um amigo, hoje eu vou fazer aquilo que ninguém vai me perdoar por eu ter feito, eu não vou me perdoar por eu ter feito, hoje eu vou dar aquela pisada de bola. Ninguém faz isso. A gente sempre faz o melhor que a gente pode. E em alguns momentos a gente pode ter a percepção de que, mas eu sabia que no fundo, o certo era fazer tal coisa, e como eu não fiz, então significa que eu poderia ter agido de uma forma diferente. Se você tomou a decisão que você tomou na sua vida e eu tomei as decisões que eu tomei na minha vida, sempre foi baseado naquilo que a gente conseguia fazer, né? Naquilo que, nos recursos que a gente tinha, no nível de consciência que a gente tinha, sempre foi o nosso melhor. Porque é sempre agora, né? Não existe essa realidade em que eu, com a minha cabeça de hoje, penso em como eu poderia ter agido diferente no passado, em como a vida poderia ter acontecido de uma forma diferente, porque eu estou pensando nessas coisas no aqui e agora, depois de ter vivido o que eu vivi. Então é extremamente injusto, é quase como se eu estivesse comparando o meu momento presente e comparando a pessoa que eu sou com a pessoa que eu poderia ter sido se naquela época eu tivesse a percepção mental sobre a situação que eu tenho hoje, né? Isso não vai solucionar nenhum problema da sua vida.
né? E eu acho que a saída para esse tipo de situação é a gente meditar mais, é todo mundo aprender a observar um pouco mais os movimentos da mente. E quando uma situação como essa acontecer, você virar e falar: opa! Olha só a minha mente de pegadinha comigo, dizendo que as coisas poderiam ter sido diferentes. Olha só a minha mente, mais uma vez, dizendo que eu não sou boa o suficiente. Olha só a minha mente, mais uma vez, não me perdoando por uma situação que eu fiz no passado e que na época foi apenas o melhor que eu consegui fazer, né? Eu acho que mais do que uma sensação de relaxamento que eu experimento quando eu estou meditando, cada vez mais eu venho percebendo que a meditação, ela é o que me dá ferramentas e é o que me dá espaço interno para conseguir lidar com os meus próprios desconfortos no momento em que a minha mente me joga um pensamento ou um julgamento desconfortável. A meditação me dá uma possibilidade de, nos momentos fora da meditação, agir com uma postura meditativa, com uma postura contemplativa, com uma postura de observadora e menos misturada, menos contaminada pela carga emocional que inevitavelmente vem quando eu tenho um pensamento desagradável. E a terceira forma que eu acredito que a nossa mente nos sabote, que a gente se permite aí ser traído, né, pelo nosso ego, é quando a gente se compara. Tanto faz se a gente está se comparando com a gente mesmo, tanto faz se a gente está se comparando com outra pessoa, né? Se comparando com como a gente foi um dia na nossa vida, se comparando com o modelo mental que eu criei de como eu deveria ser se eu tivesse sido bem sucedido na minha vida. A comparação é sempre um ato de profunda deslealdade. Quando a gente se compara com os outros, a gente tem uma frase que diz isso, eu não sei exatamente quem foi que falou isso, mas tem uma frase que diz que você se comparar com outra pessoa é você comparar os seus bastidores com o palco de uma outra pessoa. Porque só você sabe das suas dificuldades, das suas fragilidades, dos seus medos, dos seus fantasmas, das suas dores. E quando você olha para uma outra pessoa, tá todo mundo sempre mostrando a melhor versão de si. Dificilmente você encontra pessoas, talvez eu acho que eu recebo tantos feedbacks das pessoas em relação a isso. Algumas pessoas até dizem, né? Ah, ela vem a Flávia reclamar na internet de novo. Mas é porque eu acho que nós não estamos acostumados com as pessoas falarem como elas se sentem. A gente é tão condicionado, e aí, tudo bem? Ai, tudo, e você? A gente pode estar se sentindo um lixo por dentro, mas a gente mostra a nossa melhor versão para uma outra pessoa. A gente, às vezes as pessoas falam assim, principalmente a galera que me acompanha no Instagram: meu Deus do céu, precisa ter muita autoestima para você gravar um vídeo sem maquiagem, com espinha aparecendo, com a sobrancelha sem fazer. E aí eu lembro sempre de uma amiga minha que me disse... Ela falou assim: cara, eu acho que tem alguma coisa muito errada quando você troca de roupa para sair de casa, né? Quando você passa uma maquiagem para sair de casa. Por que que você com você tá bem desse jeito, mas quando vem o olhar de uma outra pessoa, você precisa se melhorar, né? Porque a gente está sempre tentando passar o nosso melhor. A gente está sempre... Você não acorda de manhã, vai no banheiro, faz um cocôzão e posta no Instagram a foto do seu cocôzão do dia, descrevendo com riqueza de detalhes o cheiro que o cocô tinha, né? Você sempre posta no Instagram uma foto que você gostou de você mesmo, né? E não tô dizendo que tem alguma coisa de errado com isso. Eu tô dizendo que quando você se compara com a outra pessoa, você tá comparando o seu cocô fedido de manhã cedo com a melhor foto que a pessoa conseguiu tirar. E quando a comparação é de você com você mesmo, você está comparando quem você é no momento com aquela pessoa, que na segunda traição aí que a nossa mente nos impõe, aquela pessoa que a sua mente sadicamente construiu como uma pessoa merecedora de amor, de reconhecimento e de valorização das outras pessoas, né? Eu acredito que a saída para essa terceira traição da mente, digamos assim, né, seja a gente buscar mais prazer na vida, né? Então você retomar coisas gostosas que você deixou para trás. Eu acho que não existe melhor forma de você combater esse movimento da mente de se comparar, de querer ser melhor do que você experimentar, porque a sensação que vem quando isso acontece é muito ruim. Então você experimentar uma sensação gostosa, seja porque você está comendo um sorvete que você gosta, seja porque você está batendo um papo com um amigo, seja porque você retomou o hábito da leitura, ou porque você finalmente voltou pro yoga, uma coisa que você queria fazer há tanto tempo e não conseguia se organizar, né? Você nutrir, a gente se distanciou dos hobbies, né? A gente está sempre naquela postura de fazer, e o ser vai ficando do lado. E quando a gente vai experimentando a felicidade de ser quem a gente é, quando a gente vai experimentando sensações
agradáveis e prazerosas na nossa vida, essa comparação com o outro deixa de ser tão importante, porque o que importa é o que você está sentindo, né? O mais importante é aquilo que você sente, não aquilo que a sua mente te diz. Se você gostou desse tema, eu vou pedir para você deixar os seus comentários e as suas dúvidas embaixo desse vídeo. Eu estou sempre gravando os podcasts para o Conversas do Despertar, que você também encontra aqui embaixo um link para acessar. Estou sempre gravando esses conteúdos baseados muito nas dúvidas que vocês têm. Eu acho que é uma forma bem legal da gente aprofundar as questões com quem está motivado, com quem quer participar e ao mesmo tempo falar sobre isso de uma forma leve, descontraída e bem tranquila, que é o objetivo das nossas Conversas do Despertar. Vou deixar uma lista de links aqui embaixo interessantes também, se você quiser acompanhar as minhas postagens diárias nas redes sociais, ou as novidades que rolam lá no site, ou nas minhas newsletters gratuitas, que trazem muita coisa bacana. E se você achou que esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, não deixa de compartilhar com uma pessoa querida também, tá bom? A gente se vê então no vídeo da semana que vem. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!